Pessoal, então vamos descrever e analisar alguns aspectos importantes desse caso para onlay de resina composta. Observem nesse caso da paciente que apresenta uma restauração extremamente deficiente, com manchamento marginal, desadaptação marginal e pobre em anatomia. Fazemos então o início do preparo removendo a resina antiga, parcialmente, com uma ponta diamantada 3131 da Kaja Sorense, que vai propiciar uma expulsividade adequada e atuando na definição de ângulos internos arredondados, obtendo uma superfície mais plana e esses detalhes sendo progressivamente estabelecidos no preparo. Uma ponta 2135F, nós já vamos definindo as margens ou ângulo caso superficial com uma broca troncocônica de extremo arredondado, fazendo a definição mais precisa dessas margens do preparo. O Soflex foi empregado para fazer uma recuperação do espaço interproximal que havia sido perdido e também uma convexidade adequada. A partir daí, vamos usar o Viscoelastic Clear, hemostático da Ultradent, com o objetivo de nos auxiliar no controle do sangramento nessa área interproximal, já que ela está posicionada levemente subgengival. Deve ser aplicado ativamente, esfregando no tecido gengival, depois lavado com spray água. A partir daí, vamos selecionar um fio retrator gengival, neste caso o Ultrapac 3.0, que é o mais fino, fazendo um recorte de uma área pequena, só na área interproximal, posicionando delicadamente o fio na região intrasucular com a espátula de inserção para fio. Isso vai permitir que nós tenhamos aí sim uma visualização do limite ou da margem cervical do preparo e também um pequeno afastamento gengival, favorecendo todas as etapas, tanto de execução do preparo quanto posteriormente na etapa de moldagem. Uma ponta diamantada de angulação fina 2135F da KG Sorense sendo acionada no intuito de estabelecer uma expulsividade adequada, uma redefinição precisa das margens do preparo. Verifiquem agora que o fio permitiu essa retração gengival e um acesso adequado nessa área, sem a ocorrência de sangramento. Uma vista do preparo concluído, respeitando os princípios básicos de preparo para inlay-onlay, nesse caso clínico. A partir de agora, a colocação de um fio retrator 2.0, com o objetivo agora de um afastamento mais lateral, que vai ser removido no momento da moldagem com a silicone de adição Panazil da Kettenbach, que é comercializada no Brasil aqui pela Ultradent. Nós vamos utilizar uma consistência light, então inicialmente, vamos remover o fio 2.0, aqui a inserção da consistência light e vamos fazer uma moldagem de fase única. Poderia ser feito também uma moldagem em fase dupla, né, o denso ou pesado inicialmente e depois levando leve. Nós optamos porque há uma visualização adequada das margens e um preparo unitário, nesse caso onlay, então optamos por fazer uma fase única para agilizar o processo de registro ou de moldagem e levando a moldeira total. Entendemos que principalmente em áreas amplas é interessante termos um registro total. Pode em alguns casos ser feito com moldeiras triple tray ou que faça o registro do antagonista também, simultaneamente. Uma vista desse molde obtido, com as margens bem precisas, e a partir daí vamos fazer o registro oclusal com o futar D, que é bastante rígido. Essa coloração roxa, lilás, nós vamos levando essa injeção sem a ponteira na misturadora, sem aquela fina, né? Ou seja, colocando uma quantidade maior dessa silicone de registro em toda a superfície oclusal e incisal dos dentes inferiores, com o afastador posicionado, e vamos pedir para o paciente ocluir e manter assim por alguns minutos para que nós tenhamos registrado essa relação interoclusal. Fazemos a remoção desse registro, está adequado, uniforme em toda a arcada superior e inferior. Agora estamos empregando um isolante, pode ser uma vaselina, e o Bioplique com um material provisório ou de temporização. É uma resina que fica subpolimerizada mesmo após acionada com a luz LED, estabelecendo simplesmente a proteção dessa área preparada.
Então vamos empregar o valo Gran da Ultradent, interessante pelo seu diâmetro da ponteira, além de ser um polywave, para fazer num shot, ou seja, um tiro só, essa fotopolimerização. A resina forma vai ser utilizada na confecção desse onlay. Então nós fizemos obtivemos um modelo de gesso e sobre esse modelo de gesso foi confeccionada a restauração em resina composta, com resina forma e com pigmento da Voco Final Touch. Aqui executando o início do processo de cimentação adesiva com jateamento com óxido de alumínio, posteriormente aplicação do silano, aguardando 1 minuto, secagem, né, e posterior aplicação do adesivo, né, no passo seguinte. Então a utilização do silano, o adesivo PIC, que é de 2 passos ou 2 etapas clínicas, também da Ultradent, sendo aplicado com o aplicador points da SDI na superfície interna da restauração, secado, eliminado o solvente e fotopolimerizado por 10 segundos. A partir de então, executamos o isolamento absoluto do campo operatório. Vocês podem observar nesse isolamento a presença de uma amarria com fio dental e também o posicionamento de um teflon, de uma fita teflon, justamente na área interproximal, que era a mais crítica para a execução do isolamento absoluto. Então são detalhes que vão favorecer o controle do campo operatório, tão importante para o sucesso de uma etapa restauradora adesiva. Vejam também que a restauração no dente 37 já foi executada com resina composta direta para dar continuidade à execução desse caso clínico. Então vamos eleger um condicionador ácido Ultra Et da Ultradent, que apresenta 2 apresentações comerciais, em jumbo ou em seringas menores. O aspecto interessante desse ácido é exatamente o contraste de cor e principalmente o controle adequado no seu posicionamento junto ao preparo, para estabelecermos o uso de uma técnica de aplicação de condicionamento seletivo do esmalte. Então só nas margens do preparo. Aqui nós conseguimos controlar bem a aplicação do gel, mas poderia também ser protegido o dente vizinho previamente com uma fita teflon, se fosse o caso. Lavagem com spray água abundante, esse é um detalhe muito importante para a gente ter uma maior eficiência do processo adesivo, aspecto clínico após a secagem, e aplicação do adesivo PIC da Ultradent na superfície de esmalte dentina, simultaneamente, uma aplicação ativa, também com um aplicador points da SDI. Então essa aplicação em toda a área do dente a ser restaurado, bem ativa, e seguido de uma secagem bastante vigorosa e para eliminação do solvente e fotopolimerização por 10 segundos com valo. Uma resina termomodificada, nesse caso a forma, e aqui vem uma situação que o profissional pode optar entre empregar uma resina termomodificada. Me parece ser uma estratégia extremamente interessante, porque nós temos nas margens e como agente de cimentação uma resina com maior carga, ou também pode ser empregado um cimento resinoso dual para essa etapa. O assentamento do onlay de resina composta sendo realizado. Você observa no vídeo, inclusive, a movimentação, porque nós estamos exercendo bastante pressão nesse momento para que haja o escoamento dessa resina composta. Podemos usar ou ter o auxílio de um instrumento para favorecer também esta pressão no sentido ocluso cervical, e vamos removendo já os excessos do agente de cimentação, nesse caso a própria resina composta. Importante repetir essa operação pelo menos umas 2 a 3 vezes. Nós vamos verificar esse maior escoamento, o assentamento perfeito da peça, e sempre controlando e já executando a remoção desses excessos de resina composta antes de realizar a fotoativação por 40 a 60 segundos. Como nós estamos usando um agente fotopolimerizável, ou seja, a própria resina composta para execução como agente de cimentação, vamos fazer essa fotopolarização abundante em todas as áreas, né? Por oclusal, vestibular, lingual, enfim, todas as interfaces, para que tenhamos aí assegurado uma energia adequada e uma fotopolarização importante do agente de cimentação, no caso da resina composta fora. Partimos então para a remoção
do isolamento absoluto e vamos fazer agora as etapas de ajuste oclusal de maneira convencional, com papel articular, removendo eventuais excessos. Muito poucos excessos quando a gente trabalha nesse tipo de técnica com modelos totais e podemos fazer um registro adequado. Então, pontualmente fazemos a remoção de excesso com uma ponta diamantada de ilação fina ou uma broca multilaminada e aí partimos para a etapa de acabamento e polimento, iniciando com as pontas Diff Natural da Ultradent, essa coloração inicial mais amarela por ser mais abrasiva, para iniciar o processo de polimento. Então, fazemos esse pré-polimento, esse polimento inicial com a mais abrasiva, sempre com irrigação de sprayar a água, e partimos para cinza, por ser a menos abrasivo, para dar continuidade ou prosseguimento na etapa de polimento. Agora vamos já alcançando um brilho maior da restauração, com essa Diff Natural, sempre reforçando a necessidade de se sprayar água para a gente não gerar muitas tensões nessa resina composta. E finalmente a pasta diamantada Diamond Polish da Ultradent com uma escova macia, é uma estratégia que nós gostamos bastante de empregar nos dentes posteriores. Pasta posicionada, escova macia sendo acionada na superfície oclusal e vestibular para aí sim propiciar o polimento final da restauração. Esse mesmo procedimento foi feito na resina do dente 37 e assim concluímos a recuperação com resina composta nesse caso clínico. É uma estratégia, e agora vocês podem observar a restauração final, é uma estratégia restauradora extremamente interessante por ser democrática, qualquer dentista pode executá-la, dispensa a execução por parte de um laboratório de prótese, e eu vejo um custo acessível, e outra situação é o controle de todo o processo pelo próprio dentista, porque ele preparou, tem noção específica dos espaços, tem noção adequada de como é a oclusão desse paciente e vai controlar nos modelos no momento da confecção da restauração, tem uma percepção exata da expectativa de morfologia oclusal e de cor, e assim consegue ter previsibilidade e uma relação custo-benefício muito interessante, tanto para o paciente quanto para o profissional. Então, é um prazer estar participando dessa aula no I Know. Espero que esse vídeo e esse caso clínico possam ser interessantes e estimular o uso das restaurações tipo Inlay On Lay de resina composta no segmento posterior. Grande abraço, pessoal!